Fala, Jorge. Tudo bem, cara? Tudo bem? Agora sim, aqui eu vi os nossos 10 espectadores entrando, já tava me dando desespero que eu não tava conseguindo te chamar. Que bom que você surgiu aí. Não, estamos aqui. Estamos aqui. Então, então vamos lá. Isso é Boa noite um. a todos, Boa noite. Boa noite a todos. boa noite a todas. Nesse dia trágico, triste para a história do cinema, como tem É, no, sido de uma forma geral o ano de 2020. o ano de 2020 ele vai ser marcado pelo arrebatamento da inteligência do mundo, né? Exato, exato. Impressionante. Agora, no caso do Morricone, eu não. É óbvio que é triste e todo mundo que me conhece sabe como eu sou ligado ao tema trilha sonora e em especial ao Morricone. Eu tenho muitas trilhas sonoras, meu celular tá recheado delas, né? Mas assim, eu não considero necessariamente uma tragédia, né? Obviamente é muito triste, mas não é uma tragédia porque a morte dele se deu em outras circunstâncias, né? É, mas é terrível que ele nos deixa exatamente nesse momento, né? Quer dizer, tudo se amplifica, fica mais triste, fica mais pesaroso. Mas com a morte do Ennio Morricone, eu acho que vai um pouco da forma, não só como se compunha para o cinema, mas uma forma que se pensava e se fazia cinema, né? Então a gente vai conseguir ou tentar discutir isso aqui, mas ou para todos os efeitos, hoje é um dia muito triste para quem gosta de cinema, para quem gosta de música e para quem, como eu, é, é, teve a sua cinefilia embalada pelas músicas desse gênio, né? Vai lá, Jorge. Você sabe que eu tô vendo aqui tudo que o Ennio Morricone produziu ao longo da vida, né? E que não são poucos, né? O cara começou a fazer compor trilhas de cinema em 1961. É. E, cara, ele fez algumas trilhas que eu nem imaginava que tinha sido dele. Por exemplo, do Cão Branco, do Samuel Fuller, é dele. Você não sabia? É dele. Não sabia que era do Cão, não A, sabia não. a, a trilha sonora do The Thing do Carpenter, O Enigma do Do Outro Mundo, é Carpenter também. dele, né? A gente, vamos tentar Vamos, organizar nossa puxa lá, vamos lá. conversa, né? Vamos lá. Então a gente mais cedo, quando a gente escutou sobre o passamento, né, do Morricone, eu e o Jorge, nós nos falamos, né? E aí a gente tentou meio que organizar a carreira Imagina, a nossa pretensão, fazer isso com um cara que compôs mais de 500 trilhas sonoras, algumas absolutamente antológicas, né? E para alguém que com uma formação erudita muito sólida, mas não só, mas não aquele tipo de músico fechado para as inovações musicais da composição musical do século XX. Então, ele flertou com o modernismo, ele fez música dissonante, né? Então, e ele fazia esse tipo de trabalho desde os anos 40. Então, olha só. Então, tem composições aqui, cantatas, sonatas, trios, que ele compôs desde a década de 40. Olha a produção desse homem, né? E quando ele vai para o cinema, a gente, que é o nosso tema aqui, né? A gente vai tentar estruturar a carreira dele em 3 fases. E eu até me permito, no final, eu vou abrir uma 4ª fase aqui, mas que na verdade é uma, é uma ressignificação da segunda ou da segunda. E que fases são essas, Jorge? Vamos lá. Começando então, deixa eu resgatar minha colinha aqui que a gente fez. Espera aí. Primeira fase, ele dita a essência do Western Spaghetti. A primeira fase, ele, de fato, ele compôs
basicamente, ele foi o compositor do Sérgio Leone, do Sérgio Corbucci, putz, e de toda aquela galera lá do Western Spaghetti. E ele começa a compor usando todo esse experimentalismo que os anos 60 e os anos 70 toleravam no cinema, né? Então ele usava gaita, barulho de pistola, barulho de canhão, uivo de silvo de bala, uivo de vento. Então, assim, ele experimentava muito e ele criou a assinatura estética desse subgênero. É impossível pensar em Western Spaghetti, ou especificamente, é impossível pensar em Sérgio Leone sem a música do Morricone. Né? Mas eu acho que, de certa forma, não só o Western Spaghetti, pelo que eu estou vendo aqui da produção dele, teve muita coisa que ele colaborou com o Giallo também, viu? Não, ele fez. Então, o que acontece? Ele começou trabalhando nessa produção mais popular, menos. Ele começou trabalhando para um cinema que, pelo seu baixo orçamento, se dava o direito de algumas inovações, né? Mas, sem dúvida alguma, o gênero que determina e populariza a sua escrita, a sua composição, são os westerns. Sim. E logo na sequência, ele basicamente vai compor para todos os grandes cineastas italianos da época. Então, para o Pasolini, ele compôs muito para Pasolini. Ele compôs a trilha sonora de Teorema, de Saló. Né? Então, olha isso. Jorge, para tudo que o Ian entrou agora. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Pensei a mesma coisa. O Ian entrou assim, eu vou ter que medir muito minhas palavras para não falar nenhuma besteira aqui, já que o Ian tá. Mas eu provoquei ele. Eu provoquei porque ele vacilou. Eu provoquei ele hoje. Mas vamos lá. Continua. Bom, então, aí ele na esteira do sucesso extraordinário que ele constrói com esses dois filmes, com esse tipo de composição, né, muito dissonante usando expandindo, né, a escrita para outros instrumentos, para gaita, para coisas que não eram usuais naquela época. Ele cria a assinatura musical de todo um gênero, na verdade, de toda uma forma de fazer cinema, né? E aí ele começa a filmar, ele começa a gravar para todos esses italianos. Então, pega aí, Jorge, qualquer um. Ele compôs Bernardo Bertolucci. Bom, o Bertolucci é uma das grandes composições da vida dele, que é 1900. A trilha de 1900 é uma coisa extraordinária. Ele compôs para Lina Wertmüller, para o Dino Risi. Ele compôs para os irmãos Taviani. Para o Marco Bellocchio, para Alberto Latuada. Não, ele compôs para todo mundo. Fellini. Vittorio Gassman. Não, ele compôs pro Pontecorvo. Hélio Petri. Dario Argento. O Ian tá falando que gosta do meu óculos. Ô, Ian, porra. Não atrapalha aqui, meu. Obrigado, querido. Um beijo. Mas ele compôs a trilha sonora de um filme do Dino Pontecorvo que eu gosto muito, mas que é o Queimada. Queimada. Então, mas se você olhar a quantidade de filmes durante os anos 60, a maioria dos filmes dos anos 60 que ele vai compor, para além do Western Spaghetti, que eram produzidos às dezenas durante os anos, ele também, de novo, ele fez muita coisa ele fez muita coisa boa
para outros cineastas que não necessariamente vibravam em torno do gênero western, né? Só pra você ver, um desse jeito, é um filme que eu gosto muito, mas a trilha sonora é tão imponente que faz com que o filme seja melhor do que ele de fato é, que se chama Sacco e Vanzetti, do Giuliano Montaldo. Porque ele compõe toda a trilha sonora do filme, mas ele compõe a música do filme que é cantada pela Joan Baez. Putz, que é History You. Nossa, a música é linda, porque é uma música de protesto, né? Porque o filme está contando a história de dois italianos que emigraram para os Estados Unidos e se veem numa conspiração estatal e eles são acusados de comunismo. E aí eles vão ser punidos e vão ser julgados por isso. E eles não eram, eles apenas trabalhadores, só queriam ganhar a própria vida. E a música em si, ela é uma música de protesto. Ele era muito diversificado. Ennio Morricone era muito diversificado. Aí nos anos 70, ele vai filmar ele vai compor para os irmãos Taviani, ele vai compor, deixa eu ver para quem mais aqui. Eu acho assim, eu acho que para efeito da nossa conversa, é importante dizer que ele vai compor basicamente para todo o cinema italiano, Damiano Damiani, Dario Argento. Cara, olha os caras aqui. Mas então, ele vai compor também, aí já fugindo, já saindo um pouco da Itália, mas mantendo na Europa, por John Boorman, no Exorcista 2. Sim. É mais um caso em que o filme é bem menor do que a trilha sonora que ele compõe. Então, mas aí o Exorcista 2 eu já coloco como o típico exemplo da terceira fase da carreira dele. Que é porque, então, a primeira, ele aparece nessas produções de baixo orçamento, western spaghetti, giallo, filmes de época. Ele imprime uma estética musical para esse cinema. Depois ele começa a ser disputado por cineastas não só na Itália, mas em todo o continente europeu. E aí eu acho, Jorge, que a grande trilha dessa segunda fase na minha opinião, indiscutivelmente 1900 do Bernardo Bertolucci, que é uma trilha sonora. E aí eu até, quando eu descobri por você que ele morreu, né? Me veio o começo do 1900, que é quando um palhaço morto aos sons, aos primeiros acordes da abertura da ópera Rigoletto, ele vocifera bêbado, né? Verdi é morto, né? Assim, na virada do século, do ano 1899 para 1900, e aí Verdi morre, né? É como se a Itália morresse, né? E eu acho que hoje o Morricone merecia esse palhaço bêbado andando pelas ruas apertadas de alguma cidade italiana dizendo Morricone é morto, Morricone é morto. E aí eu me lembrei dessa primeira cena, e toda a trilha sonora que ele compõe é absolutamente maravilhosa. E eu acho que aí, nessa trilha sonora, está absolutamente claro para a indústria do cinema da época que ele era um cara, que ele era muito diferenciado. E aí acontece uma coisa, Jorge, absolutamente importante para a vida dele. Ele é convidado pelo Terrence Malick, que até então era o enfant terrible preferido de Hollywood, ou um dos, para compor a trilha sonora de Days of Heaven, Cinzas do Paraíso. Cinzas do Paraíso. Exatamente. E essa trilha, essa é a trilha que ele... porque ele já tinha feito algumas coisas para Hollywood no passado. Já tinha filmado a Bíblia do John Huston. Jorge, ele faz Orca, a Baleia Assassina. Orca, a Baleia Assassina. Lembro. Clássico da Sessão da Tarde. Orca, Baleia Assassina. Então, mas, de novo, ele estava ali fazendo filmes de menor orçamento, filmes não tão importantes, e aí ele recebe o convite para compor uma trilha sonora de um grande filme. Mas é bem verdade também que Cinzas do Paraíso era o primeiro filme do Terrence Malick, né? Cinzas do Paraíso é que, sim,
Terence Malick surge para o cinema no momento em que a indústria americana estava bem mais favorável a experimentalismos. Terence Malick vinha dessa geração que caminhava ao lado da nova Hollywood, ele propôs e o estúdio bancou a ideia, né? Porque o Ennio Morricone já vinha com uma carreira um pouco bem mais consolidada que a do Terence Malick, afinal era o primeiro filme dele. É que o primeiro filme dele é um assombro, É que assim, eu só não sei se é o primeiro filme do Malick. Tá? É o primeiro filme do Malick. É o primeiro filme do Malick. Olha que não é, Jorge. Olha, vamos lá. O primeiro filme dele é Badlands. Badlands, verdade, Badlands. Exatamente, Badlands. E aí ele faz, mas óbvio, Days of Heaven é um assombro, né? E aí ele tem a oportunidade de compor essa trilha. E aí é engraçado, né? Ele continua. Bom, nesse ínterim, ele vai estreitando a sua parceria com o Leone. E ele tem a maneira. Eu não sei se ele fazia isso com todos, mas a maneira que ele tinha para compor as músicas para os filmes do Leone eram muito particulares. Ele conversava com o Leone dizia de maneira geral qual que era o projeto e ele compunha. Eles cresceram juntos, né? Eles eram amigos de infância. Eles eram amigos de infância. E no começo da década de 80, bom, na década de 70 ele compõe uma trilha pro. O Leone começa a filmar muito pouco. Ele tinha um processo de composição muito elaborado e muito lento, né? De novo, né? A gente tá falando de uma galera que, com a morte do Morricone, morre também uma forma de se fazer cinema, né? E o Morricone, o Sergio Leone, se eu não estou enganado, só faz um filme nos anos 70, que é Duck e o Sucker, ou Era Uma Vez na Revolução, com James Coburn. O filme se passa durante a Revolução Mexicana e é uma trilha belíssima que ele compõe pro Sergio Leone. O começo dos anos 80, ele assina o que para muitos é sua grande trilha sonora, não é para mim, mas está entre as três, que Era Uma Vez na América. O que é Uma Vez na América? O que é o filme e o que é a trilha sonora? Né? E aí é quando ele coloca todo esse ar melancólico, romântico, melancólico, né? Não, então, mas é uma trilha de um lirismo, né? Aí eu acho que ele se conecta com as suas referências no clássico, as suas referências no romantismo, né? Pô, ele tá extraindo, em termos de composição, ele tá extraindo coisas de Palestrina, de Giovanni. Putz, gente, ele tá fazendo uma conexão entre o músico erudito e o mundo popular. E Era Uma Vez no Oeste, além de ser um dos grandes filmes da história, na minha opinião, né, é o Canto do Cisne, do Sérgio Leone. E tem uma trilha sonora... Era Uma Vez no Oeste ou Era Uma Vez na América? Era Uma Vez na América com o Era Uma Vez no Oeste com o Charles Bronson. O quê? Não. Mas o quê? Era Uma Vez na América. Ah, você falou Era Uma Vez no Oeste agora. Não. Era Uma Vez na América. Era Uma Vez na América. Era Uma Vez no Oeste de 66, eu acho. Isso, ele faz Era Uma Vez na América em 84. Isso, 84, começo da carreira. Aí ele já é um compositor super premiado. Ele compõe antes uma trilha de um filme pequeno do Samuel Fuller chamado Cão Branco. Cão Branco. Ele compõe a trilha sonora do filme do Carpenter, O Enigma do Outro Mundo. Inclusive foi uma experiência muito saborosa pro Morricone. O Carpenter, que também era compositor, aproveitou muito pouco do material original do Ennio Morricone, tanto é que o Ennio Morricone tinha um certo desagrado desse filme, ou pelo menos ter participado efetivamente nesse filme. E aí, num prazo muito pequeno, o Ennio Morricone assina 3 obras-primas.
né, onde a música ela tem ela tem uma importância enorme para a viabilização do próprio projeto fílmico. Obviamente, menos Era Uma Vez na América, que é um filme extraordinário, mas na sequência ele compõe A Missão, do Roland Joffé. Em 86. Em 86, se eu não me engano, ele ganha o Oscar de melhor trilha sonora. Não ganha, né? Ele só ganha o Oscar, e ele só ganha o Oscar por Os Oito Odiados. Ele tem dois Oscars, na realidade. Ele tem um Oscar honorário, que ele ganhou alguns anos atrás, que é um Oscar pelo conjunto da obra. Mas Oscar mesmo, de melhor trilha sonora, a Academia só deu para ele por Oito Odiados. O que é uma trilha que, convenhamos, perto do que ele fez antes, pelo amor de Deus, né? Por isso que a Academia é tão questionável em muitos aspectos, né? Agora, veja, né? Eu não me lembro dos filmes que concorreram e o que ganhou o Oscar de melhor trilha em 86. Eu não me lembro, mas eu duvido. Eu aposto, cara, eu aposto a minha casa que a trilha sonora é inferior à trilha da Missão. Para quem não assistiu o filme de Roland Joffé, que é com o Robert De Niro e um ainda desconhecido... Tem muita gente boa nesse filme desconhecida. Tem o... Caramba, como que chama? O irmão do... Gente do céu. Eu vou me lembrar. Só para você ter uma ideia. Concorreram em 87. Aliens, do James Cameron. Jornada nas Estrelas 4. Momentos Decisivos. A Missão e Por Volta da Meia-Noite. E aí vamos ver, quem ganhou foi Por Volta da Meia-Noite. Gente, qual é a trilha sonora, cara? Que trilha sonora é essa? Vamos ver que filme é esse, gente. Por Volta da Meia-Noite eu sei. Jorge, é uma puta trilha também. É sobre um compositor de jazz que está refugiado na França. É uma bela trilha, mas na minha opinião inferior à trilha do Morricone. Mas é uma bela trilha. Deixa eu pegar aqui, peraí, só confirmar direitinho, peraí. Melhor trilha sonora. De fato. Eu me lembro desse filme. Então, para quem não assistiu a Missão é com o Jeremy Irons. Jeremy Irons. E um outro cara que o Aidan Quinn tá nesse filme, o Liam Neeson. Quer dizer, muita gente que ia estourar na década seguinte estava aqui. O Robert De Niro, que já era um gênio. O Robert De Niro já era um gênio. O filme conta a história de dois, na verdade, jesuítas, o Jeremy Irons e o Robert De Niro, que lutam contra os colonizadores portugueses e espanhóis pelo direito à existência dos índios guaranis, né? Olha só. Em 86 ele faz A Missão, e em 87 ele faz Os Intocáveis, do Brian De Palma. É isso que eu ia falar. Putz, que carreira, então, gente. É quase que, na sequência, ele compôs três trilhas sonoras extraordinárias. Né? Era uma vez na América, A Missão e a trilha dos Intocáveis, que é extraordinário. Agora, o que ele faz na Missão, e pouquíssima gente teria essa condição, né? Por conta da formação erudita que ele tem, ele faz uma intersecção entre a música clássica, mas a música sacra, composta na transição do século XVII para o século XVIII, ele faz a intersecção dessa música com os timbres e com as percussões indígenas. Então ele mistura dois mundos que estão em conflito naquele lugar particular do mundo, aqui na Tríplice Fronteira, e compõe uma trilha sonora que é superior ao filme. O filme se torna maior por conta da trilha. E pouquíssimas trilhas sonoras do mundo conseguem esse feito. Né? Então, para quem não assistiu a Missão, assistam com os ouvidos bem abertos, porque o que o Ennio Morricone faz nesse filme é alguma coisa extraordinária. Aí ele vai compor a trilha sonora dos Intocáveis, que é outra trilha magistral. E para quem
tem dúvida sobre a capacidade de composição, a capacidade do discurso musical do Morricone, assistam a sequência da escadaria da estação de Chicago, da estação de trem de Chicago, e ele sustenta 12 minutos, quase 12 minutos de tensão que tem aquela sequência, numa música plena de ruídos, de sons, de impulsos. É uma música dissonante até certo ponto, mas é tudo absolutamente harmônico com o que o Brian De Palma está mostrando na tela naquele momento. É uma cena extraordinária e de um filme muito importante também. E aí, em 88, ele fecha, quer dizer, não fecha nada, tem muita coisa boa ainda, mas em 88 ele faz Cinema Paradiso. Pô, então, aí é o que eu ia dizer, né? Ele faz, na minha opinião, a parceria dele com o Giuseppe Tornatore, que foi a sua última grande parceria. Lembra, né? Vamos lembrar, ele compôs para basicamente... Cinema Paradiso. Não é isso. Ele compôs Sérgio Leone. Ele tem parcerias memoráveis com Leone, com o próprio Pasolini. Que mais? Até com o Brian De Palma, que ele musicou 2. Ele fez com... Brian De Palma. O Dario Argento também. Com o Dario Argento. Eu não gosto da trilha sonora que ele compõe pro filme do Vietnã do Brian De Palma. Que é o Pecados de Guerra. Pecados de Guerra. Acho que é um filme que exagera muito na emoção, o que é estranho, porque o Brian De Palma é um diretor sempre muito cerebral, muito frio, e ele tenta fazer um filme... porque depois de Platoon, um filme de Vietnã, você tinha que chorar, né? É verdade. E aí ele faz um filme muito emotivo e não entrega aquilo que o Brian De Palma é como cineasta, na minha opinião, e o Morricone vai na esteira. Eu não gosto muito dessa trilha. Agora, o que ele faz pro Giuseppe Tornatore... E é tão importante a parceria com esse compositor que eu basicamente digo assim que é quase que uma quarta fase. O Leone já é um homem dos seus 60 e tantos anos, se não mais, já é um homem experiente, celebrado, e aí ele, pela sua característica por conta da sua escrita musical, né, muito lírica, que remete muita nostalgia, muito à memória, ele encontra o cineasta certo para explorar o que a sua música tem de componente dramático e melódico. Porque o Giuseppe Tornatore é o cineasta da memória, é o cineasta da nostalgia, é o cineasta da melancolia. Basicamente, todo o cinema do Tornatore é um cinema que remete ao passado. Ele faz Cinema Paradiso em 88. Aí já na década de 90, ele vai fazer Todos Estamos Bem, do Tornatore. Aí ele vai fazer... A Lenda do Pianista do Mar. A Lenda do Pianista do Mar. Malena. A Grande Oferta, que é o penúltimo filme do Tornatore. E assim ele vai desenvolvendo. Exatamente. E veja bem, ele compõe 3 trilhas muito líricas, muito tocantes, para musicar esse universo melancólico, nostálgico do Tornatore. A Porta do Vento também. A Porta do Vento, exatamente. Então, assim, a união da sua capacidade musical com a visão de cinema do Tornatore é tão importante, tão rica. E aí, de novo, né, não em relação ao Cinema Paradiso, mas, por exemplo, Malena, na minha opinião, que sustenta o filme é a música do Morricone. Sim, sim. Ela traz melancolia para a personagem da mas o cinema do Tornatore é esse. É o cânone do Tornatore. E aí o Morricone está no momento certo, no lugar certo, para poder musicar esse universo por Tornatore, né? E todas as trilhas são lindas. Ele vai fazer A Desconhecida depois em 2006. Ele vai compor para todos os filmes do Morricone. Em 2015 ele vai fazer A Correspondência do Giuseppe Tornatore e no mesmo ano ele faz Os Oito Odiados do Tarantino e pelo qual ele ganha o Oscar de melhor trilha sonora. Não, mas é o fim da picada ele ganhar a melhor trilha sonora por Os Oito Odiados, que é uma trilha, óbvio que é uma trilha do Morricone é muito maior que a trilha de qualquer Atticus Ross da vida.
E aí correndo o risco de ser polêmico do Danny Elfman e tal, mas que obviamente são bons compositores, mas não estão no mesmo nível de complexidade musical do Ennio Morricone. Não, é óbvio que não, é óbvio que não. Não, mas assim, não é o primeiro, não é a primeira pisada de bola da, entre aspas, academia, né, Jorge? É lógico. Mas é o fim da picada, e assim, o filme obviamente não é ruim, e a trilha sonora obviamente é boa, porque remete aos filmes do Western Spaghetti para os quais ele compôs na década de 60 e 70. Mas, porra, ele ser agraciado por Os Oito Odiados, sendo que ele já tinha composto Era Uma Vez na América, já tinha composto. Até a trilha do Malena é mais bonita que a trilha do José Fernando, é mais bonita que o dos Oito Odiados, gente. Jorge, olha que fantástico, né? Lendo ele tem um site, acho que ele tem toda a obra dele documentada no site oficial, chamado enniomorricone.org. Não, e ele não fez só drama, né? Ele musicou o filme de ficção científica do Brian De Palma, que é o Mission to Mars. Mission to Mars. Jorge, ele compôs um filme do Tinto Brás. Do Tinto Brás. Censo 40, para quem não conhece Tinto Brás. Exatamente. Então, ele, cara... Ele é autor de uma composição muito específica. É assim... Eu acho assim... Eu acho que hoje a gente tem bons compositores, mas às vezes o John Howard Newton com quer ver um outro novo aí, eu sempre me confundo, esses caras sempre me confundem, não tem uma assinatura, sabe, Jorge? O Ennio Morricone, quando ele entra para música, olha quem estava compondo com ele: Bernard Herrmann, Maurice Jarre, Lalo Schifrin, que foi um compositor argentino, autor do mote da Missão Impossível, né? E eram aqueles músicos querendo muito inovar o processo muito influenciados pelos dodecafonistas, modernistas, pós-modernistas do começo do século. Meu, do Andy Francis Lai, Michel Legrand. Ele da geração do Michel Legrand. Exatamente. Michel Legrand compôs o Quatre Cent Coupe do Truffaut. Ele é da geração do Georges Delerue. Michel Legrand fez os Guarda-Chuvas do Amor. Exatamente. O Andy Carlos, que era aquele compositor que ele emulava músicas clássicas para o sintetizador, né? O Kubrick usa ele em O Iluminado e Laranja Mecânica. Então a composição ela se dá a experimentalismos interessantes nos anos 60, nos anos 70. Nos anos 70, o padrão John Williams se impõe com Guerra nas Estrelas e Tubarão, onde ele usa a massa orquestral wagneriana clássica para benefício das grandes produções hollywoodianas, né? Mas o cinema, mais o Morricone consegue se reinventar, né? A trilha dele não é tão pesada nos metais quanto já era a trilha do John Williams. Eu nem vou falar de Hans Zimmer da vida, porque senão eu passo raiva. Mas Hans Zimmer é bom, vamos combinar. Ele também ele é bom dentro do seu estilo, né? Não tô dizendo que... tá bom. Mas é bom. A gente vive uma época que é bom, né? A gente tá vivendo. A nossa mediocridade é boa, né? É boa, né? Que Hans Zimmer segue uma outra ideia de composição. O Hans Zimmer vai para uma coisa mais moderna, um pouco do lirismo, tanto que ele vai ter uma parceria de monta com o Christopher Nolan. O Ennio Morricone, ele era um... A Priscila tá aqui, minha companheira, falando pra gente não falar mal do Hans Zimmer, que ela adora. É que sei lá, o Hans Zimmer é meio rock and roll, sabe? É meio... Tudo bem, ok. Gente, okay. Bom, enfim... Aí, acho que esse paralelo foi bom.
É. Bom, aí esse padrão da estrutura orquestral que o John Williams funda, que vai ser seguido por Jerry Goldsmith, Alan Silvestre, James Horner, caras muito bons, durante a década de 80 e 90, Básio Poledórios. Cara, eu amo a composição de Básio Poledórios. Mas o Ennio Morricone, ele era um compositor tão mágico, tão importante, que o cineasta, quando pensava no Ennio Morricone como o compositor do seu filme, ele sabia que ele não podia botar o Ennio Morricone em qualquer filme. O Ennio Morricone, ele dava um peso para aquele filme. Ele emprestava uma áurea musical. Então, o Brian De Palma, quando filma Os Intocáveis, esse filme tem uma áurea épica, uma áurea de memória, né, de resgate da memória. Tem alguma coisa naquele filme que conecta com a própria visão que os Estados Unidos têm de si mesmo, né? Que não poderia ser outro cineasta para poder levar aquele projeto fílmico para a tela, né? Mas não, pode provocações. Se Ennio Morricone tivesse composto a trilha sonora do Poderoso Chefão no lugar do Nino Rota, vamos especular, como é que você acha que seria? Caramba, Jorge, mas assim, eu acho um tipo de exercício muito safado, né? Não, porque é um desrespeito ao Nino Rota, que foi um outro gigante, né? Mas não sei... Foram os dois grandes compositores italianos de trilha sonora, Nino Rota e Ennio Morricone. Sim. Eu sou apaixonado pela trilha do Nino Rota, né? Que é engraçado, ele faz uma trilha mais minimalista, ele faz uma trilha mais que entra no filme em momentos específicos. Não sei como seria. Seria uma trilha extraordinária, mas seria outra trilha sonora. Seria outra trilha sonora. De novo, assim, eu acho que alguns cineastas não souberam usar o seu melhor. Por exemplo, o Carpenter jogou a capacidade de inovação do Ennio Morricone no lixo, não usou direito. O próprio Brian De Palma faz um filme muito esquisito, muito meloso, muito chorão, com uma carga emocional que não combina com o seu cinema. E, obviamente, né, quando o projeto fílmico fica prejudicado por esses erros cognitivos do processo criativo, a música sofre também, né? Mas, por exemplo, ele compôs a trilha sonora E olha que você sabe minha opinião, que eu tenho diversas ressalvas ao cinema do Adrian Lyne. Apesar de admitir que eu gosto de Proposta Indecente. Mas ele compôs a trilha sonora do Lolita, do Adrian Lyne. Sim. À luz do material do Lolita, eu acho que o Adrian Lyne nem é um diretor ruim pro Lolita e escolheu bem o Ennio Morricone para fazer a trilha sonora do Lolita. Porque precisa, mais uma vez, trazer aquela questão, aquela idealização romântica, aqueles toques mais melódicos para ilustrar aquela história, para ser um mínimo delicada, né? Os anos 90, ele compôs muita coisa. Por exemplo, ele compôs na linha de tiro do Wolfgang Peterson com o Clint Eastwood. Ele compôs Wolf do Mike Nichols, onde do Barry Levinson. Do Barry Levinson. Ele compôs... eu achei que ele tinha feito alguma... Eu acho que ele fez alguma coisa pro Oliver Stone, mas eu não estou conseguindo achar. U-Turn de 97. Boa, é isso. U-Turn. Ele compôs Hamlet pro Franco Zeffirelli. Ele fez a Síndrome de Stendhal pro Dario Argento. Pô, ele fez muita... Ninfa Plebeia da Lina Wertmüller. Puta, ele fez muita coisa. E o que é muito louco é que ele compõe uma média aí de 5, 6 filmes por ano.
Ele compunha 5, 6 trilhas sonoras por ano. E todas, cada uma diferente. Não é que ele aproveitava um acorde ou outro e colocava para facilitar a vida. Não, não. Ele compunha uma trilha específica para cada um. Sem dúvida. Não, o filme do Brian De Palma é Casualties of War. Que é o Pecado de Guerra. Cara, ele compôs a trilha do Atami do Almodóvar. Almodóvar. Jorge, ó, a gente tá com 19h13. Temos mais aí, 20 17 minutos. 17 minutos. Eu acho que agora a gente pode ir para uma conversa, que é aquela conversa que não pode faltar, né? Ela não é nada original, mas enfim, né? Cara, desculpa, eu preciso falar. Ele compôs Rampage, do William Friedkin. Sim, do William Friedkin, Rampage, exatamente, cara. Olha só. Bom, na sua opinião, vamos lá. As 3 grandes trilhas sonoras do Morricone, na sua opinião. Cara, assim, porque eu gosto da sensação. Mas qual o critério? Da sensação que me desperta ou porque eu acho realmente melhor mesmo, ponto nos objetivos? Cara, aqui a gente está falando a trilha sonora para música. A gente pode até analisar do ponto de vista musical. Eu acho que a gente não tem nem informação para isso. Sim, mas então tá. Assim, o que a música nos produz em relação ao sentido daquela obra cinematográfica, ao som dessa música. Eu gosto então tá, Sacco e Vanzetti, do Giuliano Montaldo, porque é um dos motivos que eu já falei antes, que ele compõe para John Baez cantando. Toda a trilha sonora que ele faz para a trilogia do Homem Sem Nome, que é Por um Punhado de Dólares, O Bom, o Mal e o Feio, e o qual que é o outro? Uns Dólares a Mais. Sim, exatamente. Dólares a Mais. Então, quer dizer, apanhado, porque então tem o Sacco e Vanzetti, a trilogia do Homem Sem Nome, e o Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone, já sobre a máfia judaica dos anos 80. Essa 3 para mim. Não, mas aí, eu não posso, não, esquece, apaga. Tira o saco, mantém a trilogia do Homem Sem Nome, mas Mas aí no lugar de Era Uma Vez na América, eu queria colocar Cinema Paradiso, porque Cinema Paradiso tem uma questão, tem uma memória afetiva, né? Foi o primeiro filme que eu vi, acompanhado pela minha mãe em casa, e que foi a primeira trilha sonora que eu me recordo. Em 88 eu tinha 12 anos. Então vamos fazer o seguinte, chorar. A trilha sonora me fez chorar e eu tinha 12 anos. É muita sacanagem pedir só 3, eu abro para 5. Bota então, mais 2 aí. Sacco e Vanzetti, a trilogia do Homem Sem Nome, Era Uma Vez na América, o Cinema Paradiso e... A Missão, né? A Missão. Eu vou organizar... que faz a Missão. Eu vou organizar na ordem, na minha ordem de predileção. Aí eu tô olhando para trilha sonora e não para o filme especificamente, tá? Então, assim, para mim, a grande trilha sonora da vida dele é a... Eu sempre fico entre A Missão e Era Uma Vez na América, mas eu vou escolher Era Uma Vez na América como a grande trilha sonora da vida dele, depois A Missão, depois Cinema Paradiso, depois 1900 e depois a trilha que ele e depois a trilha que ele faz pro Bom, o Mal e o Feio. É a trilha icônica, né? E com exceção da Missão, que não é um filme ruim, mas é um filme menor em relação a esses outros que eu listei, só filmaço. Não, qualquer trilha mais ou menos que ele fez é melhor que muita coisa que se faz hoje em dia. Ele compôs a trilha sonora da Classe Operária Vai ao Paraíso, do Hélio Peterman. Se ele quisesse parar ali, ele poderia ter parado. Não, ele fez assim, ele compôs para todos os italianos dessa geração dos anos 70 para cá, então Monicelli, Bellocchio, Ele compôs a trilha sonora da Gaiola das Loucas, né? Cara, do Eduardo Molinaro. Ele fez a Gaiola das Loucas, cara. Ele compôs a trilha sonora de Frantic, do Roman Polanski,
Para quem não se lembra desse filme, é com o Harrison Ford. Busca frenética, perde a esposa. Busca frenética. Ele perde a esposa dele em Paris. Busca frenética. Ele fez muita coisa nos anos 80. Eu acho que os anos 80 é a melhor década que define a relação dele com Hollywood. É a década dele em Hollywood, sem dúvida alguma. E aí é compreensível porque que o Tarantino... É compreensível porque que o Tarantino vai usá-lo, né? É compreensível porque que o Tarantino vai convidá-lo para fazer as trilhas dele, né? Faz todo sentido em relação aos temas e as relações que ele estabelece no cinema dele. Faz todo sentido. E eu li um Twitter do Tarantino, eu imagino que ele deve ter ficado bastante tocado. Porque não acho uma trilha sonora inesquecível, a trilha sonora do Porque não é. Porque de fato não é. De fato mas, não assim, é. O oboé, você tem que entender que o Morricone ele compunha para oboé. Então você tem um solo de oboé no filme do Tarantino. Você tem essas musicalidades que uma trilha sonora convencional você não vai encontrar. E é muito triste, cara. É muito triste. Com ele morreu uma forma mas essa é a crítica, de fazer cara. cinema. Sabe, ganha o Oscar por um filme menor da carreira dele, cuja trilha são níveis de complexidade menores do que ele já fez na história dele, e ele ganha por esse, como se a academia falando, olha, ele deve estar para morrer mesmo, então vamos premiar agora, porque a gente não sabe como é que vai ser daqui a alguns anos. Chega a ser desprestigioso para com quem Ennio Morricone foi, sabe? É a academia meio que dando um prêmio de consolação pro cara. Mas... Porra. Sim, mas quem são esses caras perto do Morricone? Esses caras não são ninguém, Jorge. Esses caras não são ninguém. Tá, eu entendo que quando ele perdeu, quando a missão perdeu, a gente tava falando lá do vencedor do Oscar, tal, que foi aquele filme do jazz, tal, Por Volta da Meia-Noite. Bom, tudo bem. Era ele, o Morricone versus Herbie Hancock. Herbie Hancock, para quem gosta de jazz, sabe bem quem é a importância do Herbie Hancock para a história desse gênero musical. Mas, cara, ele compôs outras coisas antes do... Não, de novo, né? Ele perde a trilha sonora por uma puta trilha sonora. Não, ele perde pra qualquer um. Ele não perde pra qualquer um. Não perde pra qualquer um. Porra, mas ele teve Era Uma Vez na América, cara. A melodia da trilha sonora do Era Uma Vez na América é muito maior do que a melodia que ele faz pros Oito Odiados. E aí a academia dando o prêmio pra ele de, então, você deve morrer daqui a uns 3 anos, então vamos te premiar agora com essa música, porque a gente sabe que a gente não sabe se você vai estar aqui ano que vem. Porra, meu, chega a ser desrespeito. É um puta desrespeito. Sabe? É um puta desrespeito. Tem o Ian escrevendo aqui, uau, Gaiola das Loucas, essa eu não lembrava. Pois é, Ian, ele compôs para filmes como Gaiola das Loucas. Meu, cara, ele compôs a trilha sonora de um filme chamado Uma Lagartixa num Corpo de Mulher, do Lúcio Fulci, de 1931. E uma trilha sonora totalmente psicodélica. Até porque o filme ele é psicodélico, é feito nos anos 70. Mas você imagina o Ennio Morricone emprestando a sua criatividade para um filme chamado Uma Lagartixa num Corpo de Mulher e uma trilha sonora ultra psicodélica. E essa a diversidade dele, quer dizer, ele tá medindo forças estéticas e criativas com o Lalo Schifrin e com o Andy Carlos lá nos anos 60, mas ele também está fazendo uma trilha para filmes mais clássicos como A Missão. E ele faz tudo com muito esmero, com muita singularidade, né? Sim. É assim... Oi. E é gozado como a gente percebe que tudo bem, o filme pode ser menor, baixo orçamento, mas o cara não compõe qualquer coisa, não. O filme pode ser menor, baixo orçamento, pequeno, mas já que ele se propõe a fazer a trilha sonora para aquele filme, ele vai entregar o melhor possível para aquela obra. Não é uma trilha preguiçosa.
tá ali só para compor, só para preencher o espaço, entendeu? Sim. Agora, Jorge... Temos 5 minutos. Não, a gente tem 5 minutos, não, acho que a gente tem 7, né? Contando aqui, tô contando 5 com a folga, né? Mas a gente tem 7 mesmo. Pô, eu até queria, não sei se você tem condições de fazer isso, queria encerrar essa live com uma música dele, né? Não dá. O Instagram não permite isso. E se a gente tocar por fora, será que não... Aí você pode tocar aí e vamos ver se todo mundo ouve. Então, peraí, cara, eu vou pegar aqui uma... Coloca o telefone bem perto do teu microfone e do fone e vamos ver se vai. Acho que aí funciona. Aqui funciona, Tá escutando? Tô, mas se colocar mais perto do microfone vai ficar melhor. Isso. Eu vou tentar. Bom, Jorge, então vamos fazer o seguinte, para a gente tentar encerrar essa live de hoje, essa live feita às pressas, assim, como uma forma de respeito, uma reação respeitosa e saudosa de um cara que embalou toda a minha formação cinéfila. Eu não amaria cinema da forma como eu amo se não fosse pelo Morricone. É um artista que eu acompanho desde os meus 10, 12 anos. Me lembro até hoje quando eu ganhei um LP lá no começo dos anos 80 sobre trilhas famosas do Western Spaghetti, e aquela musicalidade eu nunca mais esqueci daquela revolução auditiva que eu me submetia. Nunca mais vi cinema da mesma forma, nunca mais escutei música da mesma forma. É um dos dias mais tristes da minha vida nesse sentido. Eu estou no nível assim, nível máximo de tristeza quando me lembro quando Fellini morreu, ou meu espanto quando Kubrick morreu em 90, sabe? Essas coisas assim que como eu escrevi nas minhas redes, né? Obrigado, mestre. Dá um abraço no Sérgio Leone e um dia a gente se vê. Vai lá, Jorge. Pois é. Eu acho que então a gente pode encerrar tentando ouvir uma parte de alguma trilha sonora dele que você separou. E obrigado a todos que ficaram conosco até agora. É um prazer revê-los aqui. Esperamos nos ver novamente na próxima sexta, se tudo der certo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. O que eu vou tentar colocar aqui, pessoal, Era Uma Vez na Terra, Como no Céu. É a trilha de abertura do filme A Missão, onde ele estabelece essa intersecção entre o mundo indígena e o mundo europeu, da transição do século XVIII para o século XIX. Abração, gente. Boa noite. Bons filmes. Salve, maestro. Para sempre, Morricone. Grande abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Até sexta, se Deus quiser, depois desse breve momento ao som de uma trilha sonora breve do Ennio Morricone. Até sexta, se Deus quiser. Tchau. Tchau.